Quantos já ouviram falar sobre esse tema aí no Brasil? Cidade de 15 minutos. Ou as cidades de 15 minutos. Por favor. Nós vamos deixar para orar hoje no final, tá bom, pessoal? Tá aí o canal Yahushua colocou, Luzinete também, Ricardo 46 Melo, Kleber Dias, Fábio Azevedo, Kleber Mendes, o Leno Silva disse que nunca, Neide Eve colocou sim, a Deise Peniche nunca, Genivan Cirilo nunca, a Zingara Caldas, eu ouvi no canal do professor Belei, um abraço também para o professor Belei. Gustavo Gonzaga nunca ouviu, muito bem. Então quem já ouviu, é bom que vai acrescentar um pouco mais. Quem ainda não, seria bom então prestar atenção para você entender o que isso significa e o que isso tem a ver com a nova ordem mundial e também e principalmente com o lockdown climático. Que isso, Gustavo? Essa coisa dessa cidade tem a ver com lockdown climático? Tem muito a ver. Então aqui diz o seguinte, olha, vou aumentar um pouquinho a letra. Peraí. E agora não está me dando para aumentar aqui. Mas vamos lá. Diz assim, a cidade de 15 minutos é um conceito de planejamento urbano em que a maioria das necessidades e serviços diários, como trabalho, compras, educação, saúde e lazer, podem ser facilmente alcançados em 15 minutos a pé ou de bicicleta. E aí está qualquer ponto da cidade. Então, só nessa primeira leitura, já entendemos o seguinte. Qual é o plano? Qual é o plano? Colocar as pessoas em guetos modernos e que tudo seja acessível, tudo esteja ao alcance de todos, como no máximo uma distância de 15 minutos, caminhando ou até menos de bicicleta. O que isso significa? As pessoas não terão carros e não terão autonomia para sair de dentro ou do perímetro urbano da sua cidade. Ou, por exemplo, caso queira visitar alguém da família ou um amigo, terá que pedir uma permissão. Ou, quem sabe, essa permissão será a marca, será as diversas doses da terapia genética ou de outros problemas, de outros vírus que irão aparecer ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada. Então, peraí, Gustavo, é isso mesmo? Mas, poxa, e se na cidade que eu for colocado não tiver praia e eu quiser uma praia? Aí você vai ter que aceitar a marca ou a terapia genética ou que estiver, então, na moda para controle onde você está e para onde você se dirige. Ah, já entendi, não precisa falar mais nada. É mais um conceito, ou como está escrito aí, um planejamento urbano que vai tratar do controle. É justamente isso. Tudo que está sendo feito atualmente, principalmente da pandemia para cá, que houve uma aceleração tremenda, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo apresentado como moderno, novo, digno,
como a última Coca-Cola do deserto, é para o controle dos seres humanos. Somente para isso. Então, se você mora numa cidade e quiser visitar sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sobrinhos, primos, ou você se deixará marcar, ou então carregará uma outra forma de controle, como as terapias genéticas. Aliás, deixa eu ser mais claro e mais incisivo. Se a pessoa não tiver a marca ou nenhuma dose das terapias genéticas, nem nessas cidades de 15 minutos ela poderá morar. Vai ser jogada na sarjeta, nos guetos, como se fosse, desculpe a expressão, um animal ou um sub-humano. Porque o conceito ou esse planejamento urbano será para aquele pessoal cool, aquele pessoal que, poxa, eu não vou precisar mais de dinheiro, então pode marcar aqui na testa, pode marcar aqui na mão direita, pode colocar aqui quantas doses, conforme o Abner Ferreira disse, né? Que quando começassem a vender, ele ia tomar aqui, 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 na testa, no ouvido, em tudo quanto é parte do corpo. Para aquelas pessoas que irão aceitar sem reclamar tudo aquilo que pessoas que nunca foram eleitas vão determinar a nossa forma de viver, ou dizer o que é bom. Essas cidades serão para aqueles que vão aceitar comer carne sintética, feita numa impressora 3D, ovo sintético, insetos. Para as pessoas que, como já foi dito, já foram marcadas com as terapias genéticas e com a própria marca da besta. Para as pessoas que são tolerantes, que aceitam os pansexuais, os ecossexuais, conforme foi mostrado, pessoal da nova era, pessoal que está seguindo essa onda. Aqueles que estiverem contra tudo isso, como vocês, como eu e outros tantos milhões de pessoas, esses serão perseguidos, serão colocados na guilhotina, e o lugarzinho melhor que vão poder morar é um campo de concentração, onde serão determinados aqueles que irão viver o tempo todo como João na ilha de Patmos, como escravos, sujeitos a trabalhos forçados, ou então serão executados, porque já não têm uma certa idade, já não trazem mais nada de bom para a sociedade. Simples assim. Então, pessoal, isso é um planejamento para o futuro, que as grandes potências, os países do G7, G8, G20, já estão pouco a pouco adotando. Imagine você viver dentro de uma cidade em que tudo está acessível. A ideia, a princípio, é até boa, mas a gente não quer viver dentro de uma gaiola. A gente quer sair, viajar, e para poder fazer essas coisas, a pessoa terá que sujeitar-se ao que já será predeterminado pelo governo. Se a pessoa não aceitar, então ela será expulsa, levada para um campo de concentração, presa, ou então vai viver na sarjeta mesmo. E será perseguido, principalmente aqueles que anunciarem as boas novas, aqueles que são discípulos de Yeshua, porque
Para isso também servirão as 7 leis de Noé. Ou seja, aqueles que estarão fora dos padrões governamentais serão considerados rebeldes, serão considerados revolucionários e, como tais, não merecem viver em sociedade. Então serão afastados da sociedade, postos em campos de concentração da FEMA e por aí vai. Esse é o futuro que espera todos aqueles que têm ao Messias como seu único e suficiente Salvador. Então nós concluímos o seguinte: como isso se dará? Principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades. Então, se você tem condições já de sair, vá em frente, meu irmão. Vá em frente, minha irmã. Ah, mas eu ouvi gente dizendo que isso é covardia, que eu estou fugindo. Inclusive, eu ouvi até pastores pregando sobre isso. Mentira, você não está sendo covarde, você não está fugindo de nada. O próprio Messias, eu não lembro agora qual é o evangelho, mas quando ele percebeu que queriam agarrá-lo para prendê-lo, ele, saiu fora. Paulo também teve que fugir escondido de várias cidades porque queriam matá-lo, buscavam matá-lo. E se você entende que essas cidades de 15 minutos e tem condições de sair dos grandes centros, faça-o o quanto antes. O pastor ou quem for que for te criticar, deixa falar. Não paga teu aluguel, não coloca comida na tua mesa, não paga os teus impostos. Então deixa falar, pessoal. Isso não é covardia, você não está sendo covarde, você não está fugindo, em absoluto, você está sendo prudente. O que o Messias ensinou? Que devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então você está sendo uma serpente do bem. Já não tem aí no Brasil o tal do ódio do bem? Então você está sendo uma serpente do bem, está sendo prudente. E se você puder formar uma colônia, além da sua família, levar outras pessoas, e ali todo mundo junto, como se fosse uma cooperativa, trabalhar, construir, plantar, viver do seu próprio plantio, produzir o seu próprio alimento, como aquele casal Família Shalom, que saiu daqui dos Estados Unidos e estão morando, acho que é no Paraná, em uma área que eles fazem muito bem em não revelar, etc. Faça, mas agora, não leve computador, não leve telefone celular, radinho. Eu recomendo que vocês visitem o canal do Rafael Rosa, que é moderador aqui. Ele tem um canal especializado em radiocomunicação. E vai ser aquela vida de muito trabalho, de acordar com as galinhas e dormir com o galo, quando o galo cantar, de plantar, mas uma vida saudável. Se você puder também levar armas, leve. Porque, meus irmãos, os grandes centros, as grandes cidades, vão se tornar um verdadeiro pandemônio. Um verdadeiro pandemônio. Raciocinem comigo. Vamos dizer que aconteça alguma coisa no Brasil. Onde as Forças Armadas irão agir primeiro? São Paulo, capital, e grandes cidades ao redor, ou no Rio de Janeiro, ou irão lá para Quissamã, no interior do Rio, ou interiorzão de São Paulo? Eles vão primeiro assegurar a lei e a ordem dentro dos grandes centros. E dentro dos grandes centros acontecerá de tudo para que a lei e a ordem sejam implantadas.
As pessoas não terão liberdade, vão meter o pé na porta, vão arrombar a porta da sua casa, do seu apartamento. Se a pessoa estiver devendo, o nome estiver no Serasa, é cadeia. Já começaram com isso aí no Brasil. Quem está devendo já perdeu a carteira de habilitação. Próximo passo é, se tiver um passaporte, é cancelar o passaporte. Meu irmão, eles estão cancelando até a cidadania. O cabeça de obelisco cancelou o passaporte e a cidadania do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo. Aquele outro escroto lá da Nicarágua fez o mesmo. Cancelou a cidadania de nicaragüenses, colocou padres presos, teve um que foi condenado a 26 anos. Esse pessoal é satânico. Todo comunista, socialista, marxista, leninista, trotskista, fabiano, seja lá qual for a ideologia, são satânicos, são satanistas, adoram a Lúcifer, porque o comunismo é uma ideologia macabra. Não pense que eles vão ter pena porque a pessoa tem 70 anos, é um ancião, tem 80 anos, etc. Não. Eles veem os outros como apenas números. Afinal de contas, de onde partiu o conceito de comedores inúteis? Veio desse pessoal aí. Comedores inúteis. Idiotas inúteis. Veio desse pessoal. Então eles não têm pena. Se eles tiverem que matar, eles vão matar. Seja com tiro, com guilhotina, fuzilamento, fogueira, facada, veneno, eles vão matar. Vejam o juramento dos jesuítas, por exemplo, onde está escrito lá abertamente que se eles tiverem que abrir a barriga de uma mulher grávida, considerada herege é todo aquele que não é católico, e matar a mulher e o filho que ela carrega no ventre, eles vão fazer isso. Então não se iluda. Não é uma fuga, é ser sábio, é ser entendido, é saber entender o que está acontecendo, remir o tempo. E aqueles que não podem, Gustavo? Nós sabemos disso. Tem aquelas pessoas que não podem porque ou não têm condições financeiras para tal coisa, ou porque não querem deixar pai e mãe. Tem gente que cuida do pai e da mãe, levou para morar na sua casa o seu pai e a sua mãe, e são pessoas que dependem de um remédio, não podem viver sem um remédio para a pressão, não podem viver sem um remédio para o coração, pessoas que são transplantadas. Todas essas dificuldades eu entendo. E aí como vai ser? Primeiro que, sem nenhuma misericórdia, não quero causar nenhum terror ou estupor, essas pessoas serão desapropriadas, serão expulsas de suas próprias casas. E aí terão que se virar da melhor maneira possível. Mas ainda assim, a palavra do Eterno nos diz que Ele nos guardará, que Ele nos protegerá. Isso tudo e muito mais que está sendo relatado aqui vai acontecer nos grandes centros. Vai chegar no interior também? Vai chegar no interior, mas até chegar lá no interior, primeiro, conforme já foi dito aqui, é a implantação da lei e da ordem nos grandes centros, controlar a população nas cidades, matar os mais abusadinhos, rebeldes que não aceitarem, e depois aí eles vão expandindo todo esse terror até o interior. É isso que está planejado, não estou inventando
Nada, tirando aqui da minha cabeça. Continuando aqui, diz o seguinte: essa abordagem visa reduzir a dependência do carro. Olha aí. Por que eles querem acabar com o petróleo? Primeiro que para a fabricação da bateria de um carro elétrico, causa-se muito mais danos à natureza do que a exploração de petróleo. Lá no Congo, vocês já devem ter visto, onde existem minas e minas de cobalto, que é um dos elementos utilizados para a fabricação de baterias desses carros elétricos, tem crianças lá, de 8, 9, 10 anos trabalhando, ganhando centavos. Trabalham o dia todo e ganham centavos, são exploradas. E trabalhando em condições super, hiper humanas. Subhumanas, melhor dizendo. E um carro elétrico não é barato. Custa na casa dos $70 mil. Mas por quê? Porque somente terá carro, e eles vêm com essa desculpa que o carro elétrico não polui o ambiente, mas coloquem no Google, Tesla pega fogo parado. Vocês vão ver que os carros do Elon Musk, da Tesla, parado no estacionamento, de repente pega fogo. Então só vai ter carro quem tem dinheiro. Oi. Ih, tá zangado comigo, ó. Oi. Então só vai ter carro quem tem dinheiro. E essa desculpa de mudanças climáticas e por isso tem que ter a green energy e etc, etc. Tudo isso é mentira, pessoal. Que o peido da vaca está furando a camada de ozônio e que carro movido a gasolina causa problemas, etc. Tudo isso é mentira. O que está acontecendo que eles não falam é a inversão do polo magnético da Terra. O que está acontecendo, eles não falam, mas uns poucos já despertos entendem, é que esses terremotos aí, alguns sim são naturais e outros são provocados, como o que aconteceu na Turquia. Nós sabemos por quem e para quê, ou por quê. Então essa abordagem visa reduzir a dependência do carro, promover uma vida saudável e sustentável. Olha que hipocrisia. Eles querem acabar com o ovo. Porque, segundo eles, o comer ovo está produzindo coágulos e tem gente aí morrendo ou tendo ataque cardíaco. Quando nós sabemos que o ovo, ao contrário, combate aquela proteína que eles injetaram em muitos. Então, tudo isso daqui é sinônimo de hipocrisia. Não é nada para que a pessoa tenha uma vida saudável. É para escravização. Serão os modernos guetos. O ovo agora está custando R$20? Caramba, rapaz. Olha aqui, eu como quase todos os dias. Quase todos os dias. É um dos alimentos mais saudáveis existentes. Então, essa mentira aqui, ó, essa abordagem visa reduzir a dependência do carro, promover uma vida saudável e sustentável e melhorar a qualidade de vida geral dos moradores da cidade. Isso é mentira. Balela. A implementação do conceito de cidade de 15 minutos requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo planejamento de transporte, desenho urbano e formulação de políticas para criar espaços públicos bem projetados, ruas adequadas para pedestres, com aquela luz roxa, que nós já vimos aqui para que serve, e empreendimentos de uso misto.
Essa mudança no estilo de vida pode incluir o trabalho remoto. Uma coisa que foi essa semana, não lembro que dia foi, mas no UOL disse que a economia no Brasil já está crescendo com o molusco de 9 dedos. Pessoal, a Centauro está indo à falência. As lojas americanas estão no bico do corvo. O iFood vai mandar um montão de gente embora e vai sair do Brasil. Montadoras de carro também. Tem um montão de empresas abandonando o país. Então, como é que a economia está crescendo? É como o Biden. O pedófilo da múmia cagou na peidorreira do Biden dá entrevistas e diz que as famílias americanas agora estão com mais dinheiro no bolso ou no banco. É mentira! É mentira! Tem um monte de lojas fechando no Brasil, negócios, e o UOL diz, deve ser da turma formada na mesma turma de economia da Miriam Leitão, famosa Amélia, né? E o UOL diz que a economia está crescendo. O preço da gasolina, R$ 8,90. E esse pessoal defendendo. Miriam Leitão, aquela loira oxigenada da mãe de todas as fake news tupiniquim, Daniela não sei o que, da CNN. Tudo defendendo essa cafajestagem. Defendendo esses safados. Vem cá, rapaz. Com você não tem jeito, não. Você é um socialista sem vergonha, como o Flávio Dino. Vem cá. Vem. Toma uma cenourinha. Vem. Vem, meu pitinho. Vem, meu pitinho. O Buddy é a versão 4 patas do Flávio Dino. Tô brincando, pessoal. Mas o UOL dizendo que a economia está crescendo. Isso é querer chamar o brasileiro de burro, de estúpido, de analfabeto, de cretino. Não dá pra... E tem gente que... Não, agora tá melhor. Tá melhor em quê, cara pálida? Tá contente com o aumento de R$18 no salário mínimo, que com descontos vai sair a R$16? Tá contente com isso? Já comeu a sua picanha? Já recebeu o cartãozinho Minha Picanha, Minha Vida? 45 dias o cara tá acabando com o país, mano. E agora várias nações estão revoltadas porque tem 2 navios do Irã, da marinha iraniana, navios de guerra ancorados no Rio de Janeiro. E essa semana o afofador do Zezé fez uma conferência com o Molusco de 9 Dedos, convidou o Molusco de 9 Dedos para ir lá, no país do afofador. Putin, essa é a oportunidade, Putin. Faz esse favor pra gente, Putin. Faz esse favorzinho pra gente. Faz esse favorzinho pro povo brasileiro. Olha que o pessoal do Molusco votou a favor do pai do Zezé e contra vocês, Putin. Faz esse favorzinho. Você sabe onde é que o Zezé tá. Você sabe, Putin. Você sabe até que horas que o Zezé dá aquela cafungada na carreirinha de farinha branca, né? Você sabe até que horas que o Zezé vai no banheiro. Você sabe também até que horas, o momento da madrugada que a esposa dele faz o fio terra nele. Você sabe de tudo, Putin. Espera o Molusco ir, faz esse favorzinho pro Brasil. Agora, deixa eu comentar aqui mais algumas coisas. Essa mudança... Só um momentinho, pessoal. Perde o contato, tá com uma folga aqui no...
Essa mudança no estilo de vida pode incluir o trabalho remoto, que reduz os deslocamentos diários e é apoiado pela recente disponibilidade generalizada de tecnologia da informação e comunicação. O conceito foi descrito como um retorno ao modo de vida local. As raízes do conceito podem ser rastreadas até as tradições pré-modernas de planejamento urbano, onde a caminhada e a vida em comunidade eram o foco principal antes do advento das redes viárias e dos automóveis. Nos últimos tempos, ele se baseia em princípios similares centrados no pedestre, encontrados no novo urbanismo, desenvolvimento orientado ao trânsito e outras propostas semelhantes que promovem a caminhabilidade, palavra nova, caminhabilidade, desenvolvimentos de uso misto e comunidades compactas e habitáveis. Vários modelos foram propostos sobre como o conceito pode ser implementado, como cidades de 15 minutos sendo construídas a partir de uma série de bairros menores de 5 minutos, também conhecidos como comunidades completas ou bairros caminháveis. Agora vamos ao que está por trás disso, né? Deixa eu voltar aqui no Yandex. Vamos ao que está por trás disso. Está aqui. Aumentando aqui a letra. Em breve, bloqueios climáticos e a cidade de 15 minutos. Cortesia do Fórum Econômico Mundial. A cidade dos 15 minutos é um plano da ONU e do Fórum Econômico Mundial, porque eles se preocupam com você e querem que você dirija menos. Um cartoon ou gráfico do Fórum Econômico Mundial só para vocês, meninas e meninos. Está aqui, ó. Seria mais ou menos isso daqui. A pessoa mora aqui no centro e tudo ao redor, 15 minutos de distância. Nas próprias palavras do Fórum Econômico Mundial, este rearranjo das cidades é absolutamente sobre a mudança climática. Eles vão fazer um outro lockdown e vão jogar a culpa no clima. À medida que as mudanças climáticas e os conflitos globais causam choques e tensões em intervalos mais rápidos e com gravidade crescente, a cidade de 15 minutos se tornará ainda mais crítica. E a solução foi a pandemia, dizem mesmo. A resposta óbvia, mas incompleta, é a pandemia, com o Covid-19 e suas variantes mantendo todos em casa, ou mais perto de casa do que o normal. A cidade de 15 minutos passou de bom ter para um grito de guerra. Atender a todas as necessidades de uma pessoa a uma curta distância a pé, de bicicleta ou de trânsito tornou-se repentinamente uma questão de vida ou morte. E isso vai se tornar uma coisa que vai crescer tanto, porque isso vai ser, como já está sendo, propagado na mídia, televisada, falada e escrita, na internet, e vão culpar o próprio ser humano pela poluição do planeta, e daí então virão os nossos irmãos da Federação Intergaláctica, lá de Ratanabá, com o ET Bilu à frente, para ensinar-nos como cuidar da nossa mãe, do nosso planeta Terra e da nossa mãe natureza. Ou seja, seremos ensinados por demônios. Então, é de um interesse tremendo, por exemplo, e do mundo árabe, onde tem muitos ricos, investir em Ratanabá, investir nesse pessoal retardado do IDAC, lá, pesquisas ou
e Drácula pesquisas, aumentar a visão de objetos voadores não identificados em diferentes partes do mundo, como estão aparecendo aí. Tem gente que está vendo coisas estranhas todos os dias. Porque é uma mentira, é uma Matrix. E as pessoas estão se deixando levar por isso. Não tem pastores que pregam isso? O Abner Ferreira não foi lá fazer um discurso, chamou o Chiquinho, um afofador de Roma, de excelentíssimo, de santidade, e não falou que nós temos que cuidar da natureza, cuidar do planeta Terra que Deus nos deu e principalmente da natureza, etc. É isso aí, meus irmãos. O mundo evangélico está mergulhado de cabeça nos planos da ONU e do Fórum Econômico Mundial. Aí aqui diz assim, a loucura da cidade de 15 minutos. A Agenda Verde está se inspirando nos dias liberais de bloqueio. Para esse fim, o Conselho do Condado de Oxfordshire, que é dirigido pelo trabalhismo, pelos liberais democratas e pelo Partido Verde, quer dividir a cidade de Oxford em 6 distritos de 15 minutos. Nesses distritos, disse, a maioria dos utensílios domésticos essenciais estará acessível por 1/4 de hora a pé ou de bicicleta. E assim os moradores não precisarão de carro. Superficialmente, esses bairros de 15 minutos podem parecer agradáveis e convenientes, mas há uma vantagem coercitiva, ou seja, obrigatória. O Conselho planeja reduzir o uso de carros e o congestionamento do tráfego, colocando regras estritas nas viagens de carro. Os residentes terão que registrar seus carros no Conselho e serão rastreados para contar suas jornadas pelos principais portões. É o esquema de crédito social, que começa com o seu carro e funciona como pontos antipassageiro frequente. De acordo com as novas propostas, se qualquer um dos 150 mil residentes de Oxford dirigir fora de seu distrito designado mais de 100 dias por ano, poderá ser multado em 70 pounds. Querem ver um ensaio disso? E que existe até hoje em São Paulo? De acordo com o número final da placa do carro, tem dias que você não pode usar o seu carro. Quem é de São Paulo aí? Ainda permanece isso? Que tem dias, como por exemplo, placa final 2, terça-feira você não pode sair de carro. Placa final 3, quarta-feira você não pode sair. Tem isso ainda aí em São Paulo? Coloquem no chat, por favor. Eliseu, corretor imobiliário. Sim. A Karen também está confirmando. Então, isso foi uma medida que foi apresentada, segundo eles, para diminuir o trânsito em São Paulo. Sabe quando uma medida é amarga, ou melhor, quando aquele remédio amargo, é melhor dá-lo ou aplicá-lo em conta-gotas do que a pessoa tomar tudo de uma vez só. É a mesma coisa. Isso, rodízio de carros, né? No Rio de Janeiro, não sei se tem. Tem no Rio de Janeiro isso? Ou é somente em São Paulo? Ou em outras capitais? Tem em outras capitais essa coisa? Alguém pode confirmar aí se em outras capitais também existe esse rodízio? Isso é para arrecadar e a multa é pesada. Aqui não tem em Belo Horizonte o rodízio, disse a Vânia. Edilberto Alves disse, rodízio tem sim, hoje foi rodízio das placas 9 e 0. No Rio não tem, né, Cátia? No Rio não tem. Mas São Paulo, muito embora o trânsito de São Paulo realmente é pesado, mas aí junta a fome com a vontade de comer.
Continuando, diz aqui, ó, de acordo com as novas propostas, se qualquer... isso eu já li, né? Então, aqui, ó. Poxa, que mouse miserável. O conceito de 15 minutos nasceu com C40, presidido hoje pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan. O C40 se autodenomina uma rede de prefeitos de quase 100 cidades líderes mundiais que colaboram para realizar a ação urgente necessária agora para enfrentar a crise climática. Aí vem bloqueios climáticos. Sério? Parece um pouco ridículo sugerir um bloqueio pelo clima. Eles estão trabalhando arduamente para nos persuadir. Eles, obviamente, acham que os eleitores não vão querer isso. Aqui eles estão conectando a cidade dos 15 minutos à diversão de bloqueios cobiçosos e configurando isso como se fosse totalmente normal para o governo decidir quem são seus amigos. Como as cidades de 15 minutos mudarão a forma como nos socializamos? Além disso, os bloqueios em Paris foram grandes momentos sociais em que todos fizemos amigos. Quem sabia o quanto seria divertido ouvir que você não pode dirigir para longe? O bloqueio de 2 meses começou em 17 de março, confinando a um raio de 1 quilômetro de sua casa, deu a ela, uma pessoa, né, isso daqui é um exemplo, deu a ela uma visão diferenciada e enriquecedora de seu bairro. Descobri que é possível se sentir em um pequeno vilarejo de Paris, diz ela. Conhecer os vizinhos, manter bons vínculos com os lojistas, privilegiar os artesãos e as lojas locais em detrimento dos grandes supermercados. Até me juntei a um movimento de cidadania onde as pessoas preparam cestas básicas para moradores de rua. Achei que teria dificuldade em viver o bloqueio, mas eu estava perfeitamente em casa, em um lugar tranquilo. Aí aqui diz, olha, e atenção, a cidade de 15 minutos não é apenas Oxford, mas aparece em Brisbane, Melbourne, Barcelona, Paris, Portland e Buenos Aires. Está em toda parte. Então, esse é o intuito. Eu não vou ler tudo aqui. Está bem explicado esse artigo. Mas esse é o intuito de criar essas cidades de 15 minutos. Ou seja, de colocar as pessoas em guetos, os famosos guetos modernos. É isso que eles querem. E somente poderão viver aí aqueles que concordarem com o beijinho, ou então receber a marca aqui, ou a marca aqui. Muito embora o beijinho já é uma preparação para que quando a marca for instituída, o ser humano, que já deixou de ser humano e tornou-se um produto, porque as pessoas que receberam estão transmitindo, tornaram-se em antenas, tanto que se você ligar o Bluetooth do seu telefone, você vai captar o MAC address. Então as pessoas que se deixaram já foram preparadas para receber a marca na testa ou na mão direita. Infelizmente.